Olá amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de maio. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente no nosso canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo tem um botão inscreva-se. Clica nele e deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo. E lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Nessa análise eu vou comentar aqui com vocês os seguintes ativos. Primeiramente começando pelo índice Bovespa, depois passando para os futuros, mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, RANI 3, ASB3, JBSS3, BBAS3, ITSA4, KLBN11, NTCO3, CBAV3, SBFG3, BIF3, enfim, vários ativos que foram solicitados na última análise de fechamento do pregão. Então, se você deseja mais ativos aí que sejam ativos que não estão nessa lista aqui no dia de hoje e que você queira que seja comentado no próximo análise de fechamento do pregão, que vai ser com o Kaique, você aqui no comentário abaixo escreve ali qual ativo que você deseja, enfim, faz um comentário sobre a análise de hoje, sobre essa leitura aí do mercado, se está sendo útil ou não para você. Agradeço demais, deixa um like, vou rodar inclusive a vinheta aqui agora, você aproveita esse momento para deixar um like, um joinha. E só para deixar registrado aqui, hein? Voltei a fazer análise de fechamento do pregão, o Ibovespa alta ontem, alta hoje. Kaique aí, pé frio, tá aqui bem na minha frente, mas enfim, pé frio aí do Kaique. Mas amanhã ele volta, espero que ele não volte com queda. Vou torcer por ele e por Ibovespa, logicamente. Vou rodar aqui a vinheta agora, pessoal. Então vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa. Alta hoje boa de 1,2%. Deixa eu só verificar aqui se tem mais algum ativo aqui dentro. Acho que a maioria já está saindo. Pode ter um ou outro ativo ainda dentro do leilão de fechamento, mas enfim, alta aí perto de 1,2%, por volta de 1,2%. Dentro do que já tinha sido comentado ontem, esse sinal aqui aumentava a probabilidade de subida. Quais eram os motivos que foram destacados no início dessa semana, no radar da semana e também aqui nos stories? Falando sobre 3 pontos importantes. A movimentação muito grande para baixo no gráfico semanal, encontrando a zona de suporte ali na faixa 102.750, 100 mil pontos. Na sexta semana consecutiva de queda, já tinha 5, agora reverteu para uma semana positiva, agora com alta de 0,49. Outro ponto, movimento bem prolongado de baixo, sem basicamente tocar a média móvel exponencial de 3 períodos e chegando nessa zona de suporte. O GPS da tendência, que estava num nível ali também elevado, que eu já tinha comentado que isso aumenta a chance de ter uma reversão da tendência de curtíssimo a curto prazo, ou seja, do movimento para se ter algum processo de correção. Então agora a gente está tendo aqui essa confirmação. Teve um pregão de ontem, abriu hoje o pregão mal, mas já reverteu para cima. E o caminho mais provável é buscar essa média móvel de 13 períodos. Lembrando, para quem quer saber, Dalton, como é que muda a tendência do Ibovespa? Assiste aqui no meu perfil o vídeo que eu coloquei lá de aprendizado sobre tendência de baixa e 2 sinalizações que mudam essa atual tendência de baixa. Então, de maneira geral, para o Ibov trazer algum aspecto mais positivo aqui, além de ter que voltar para cima da média, para cima dos 108 mil pontos. Comentei isso na última análise de fechamento pregão, enfim, na região, sendo mais exato, 108, 343. Então seria 380, 343 seria a região mais relevante para o Ibovespa. Seguindo aqui para os futuros, mini índice no pregão de hoje, boa alta aí de 1,2%. Lembrando aí sempre de deixar seu like, seu joinha na análise. Aqui dá para perceber no G60 que estava travado entre as médias, aqui bateu, ficou entre as médias, voltou para baixo, abriu com gap de baixa hoje, reverteu para cima dessa região. Então se tivesse trabalhando acima dessa região, foco em quê? Em compra de day trade. Abaixo, foco seria em venda de day trade. Acima, voltou para cima, foco em compra. E aí vem aqui, faz esse fundo ascendente. Pivô de alta fica mais favorável para o próximo pregão de sexta-feira, focar em compra. Abriu caindo, ainda dá para pensar em compra. Ou seja, eu pegar aqui no gráfico de 10 minutos, a gente está aqui às 17h10 nesse momento. Se abre amanhã caindo aqui, vem aqui, bate aqui nessa região, seja desse topo, um pouquinho mais abaixo, junto com a média, gera sinal de alta, foco em compra ainda de day trade. A não ser que venha muito forte para baixo, fure aqui essa região e passe a proporcionar ou topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas o foco, num primeiro momento, fica um pouco mais para buscar compra. Se abrir subindo, aguarda aí um fundo ascendente ou pivô de alta e o fundo ascendente sendo o mais próximo possível da média móvel de 13 períodos, seja no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar,
Deixa eu tirar aqui esse Fibonacci de prazo maior. No dólar nós temos um dia aí de queda de 0,25. Ontem o dólar superou essa máxima, veio aqui um pouquinho mais para cima no pregão de hoje, mas enfim, de maneira geral, o dólar vai fazendo uma correção aqui desse movimento de subida. Então ainda não mudou tendência de alta de curto prazo, continua dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que olhando aqui em termos de resistência ali para cima, 5.277 seria o ponto mais relevante nesse momento. Então, no dólar ainda não tem algo tão expressivo para baixo, uma mudança de tendência tão forte para baixo. Suporte mais próximo pelo gráfico diário, 5.132 até 5.116. Olhando para um gráfico de 60 minutos, focando na questão de day trade para o próximo pregão, dá para perceber que o dólar está o quê? Está preso aqui nessa região. Então, aqui temos um topo descendente. Abaixo desse topo aqui anterior, um topo descendente. Então, abriu para baixo, dá para buscar a operação de venda? Dá. Topo descendente, preferencialmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pivô de baixo, não abordaria tanto. Agora, se abre mais forte caindo aqui e passa a gerar topo descendente, primeiramente, aí abaixo do 147, melhor ainda, para baixo do 132,5, fica mais para a ponta vendedora. Veio aqui nessa região, patinou, gerou algum sinal de alta pelo gráfico de 30 ou de 60 minutos, foca de novo em buscar mais operação de compra, tentando pegar um novo movimento para essa resistência da congestão, que fica lá por volta dos 5.200, que é uma zona de resistência para o próprio dólar. Lembre-se aí que foi comentado no início dessa semana, um ponto de resistência é a região dos 5.202. Então o dólar chegou aí nesse patamar e está patinando justamente em cima dessa região. Então, nesse momento, então, ficando um pouquinho mais para baixo, abriu subindo, foco em compra desde que venha a gerar sinal de alta, pelo menos um fundo ascendente acima do 181. E melhor ainda se for o sinal de alta acima dos 202. Seguindo aqui agora para falar das ações, PETR4 e depois Vale 3, nós temos aí a Petro segue no seu movimento de alta. Para quem está comprado com stop de proteção aqui, sobe para cá, falando de compra de swing trade. Mantém essa posição comprada. Para quem está de fora e quer uma operação de curto prazo no papel, o ideal seria acontecer, aguardar algum processo de correção para buscar uma entrada, uma nova sinalização de alta acima aí dos R$ 31,80 e melhor ainda se já for acima dos R$ 32,00 para uma compra de swing trade em cima dessa ação. Quem já pensando no prazo maior, como a gente também pensa no prazo maior na PETR4, segue lá com um ativo posicionado dentro da carteira DV Perspectiva. Na Vale 3, o dia de hoje foi um dia de queda de 1%, apesar do candle aqui de alta, mas o fechamento de hoje é abaixo do fechamento anterior, então isso que determina se for o dia de alta ou de baixa. A ação está dentro de um processo de correção. Correção de quê, Dalton? Dessa queda aqui, ó. Então essa correção pode acontecer de diversas formas. Como a tendência é de baixa, não dá para se esperar muito do movimento para cima. Então o que pode acontecer é isso aqui, esse movimento mais lateral para depois ter algo para baixo. Então compraria Vale 3 aqui agora, não seria a minha escolha. A não ser que você queira dar um tiro curto aqui, tentando pegar a superação da máxima desse candle, com stop, com objetivo ali na média, um pouquinho acima da média, e você depois muda esse stop daqui para o candle que testar, para baixo da mínima do candle que testar a média. Seria uma das alternativas, falando de uma operação bem curta. Na Honey 3 acionou o stop da compra que o Lucas tinha passado, o Lucas Moraes, que é analista técnico aqui da DV Invest, acionou o stop dessa operação, que já ficou com a cara de stop no pregão de ontem. Eu vou passar aqui como a gente sempre faz, independentemente do resultado das operações, a gente sempre coloca aqui o resultado dela, seja positivo ou negativo, e sempre continuaremos fazendo isso. Que a perda foi de 6,31%, resultado final no capital total menos 0,5% dessa recomendação do swing trade. Temos mais duas recomendações em aberto, que também foram passadas pelo Lucas, a SB3, que aqui no pregão de hoje faz aí uma alta de 1,8%, se é comprado sem nenhuma alteração de stop. E segunda a operação que está aqui em aberto é uma operação de compra, essa aqui é de venda, só para mencionar que é uma operação de venda, tentando ganhar com a queda do preço do ativo. E a segunda é JBSS3, que também está tentando, essa aqui já de compra, tentando ganhar com a alta no preço do papel. Só que ela tem que superar essa região aqui para bater no objetivo. Então, por enquanto, pelo que está acontecendo aqui, vai reduzindo essa expectativa. Mas como o papel está todo travado lá no gráfico semanal, foi o que o Lucas buscou, bateu na zona de suporte, tentando pegar aqui uma recuperação, o ativo ainda continuar travado, indefinido no curto a médio prazo. Tá? Então, comprado aí gerou essa alta de 2,21%. O outro papel aqui que para falar hoje, que já foi inclusive solicitado na última análise de fechamento, nos comentários, aproveite aqui
aqui embaixo nos comentários para você colocar lá o ativo que você deseja ser analisado aí no próximo análise de fechamento do pregão com o Kaique. Então aqui, ó, pivô de alta no pregão de hoje, então isso significa dizer o quê? Uma tendência de alta de curto prazo, só que já em cima da zona de resistência, que é importante. Observe como esse topo, essa região aqui que fechou uma vez acima desse patamar, ó, acima dessa faixa de preço, fecha aqui uma vez acima, tem um fechamento lá em cima e no próximo fechamento já é abaixo. Então mostra que essa região ainda é uma região bem dominada por vendedores. Para quem está comprado em termos de pivô de alta em BBAS3, falando de swing trade, tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. E se chegar aí nesse nível de preço, ou mais acima desse nível de preço, ali em torno dos 35, também tem a opção de ir alterando o stop a cada nova mínima ascendente do papel. As operações de compra de swing trade mais interessantes, na minha opinião, em cima desse ativo, tende a vir através de fundo ascendente ou pivô de alta já acima desses 35. O próximo ativo a ser comentado é ITSA4, Itaúsa. Ontem gerou uma sinalização positiva depois de um longo movimento de baixa que atingiu um importante nível de suporte, apresentando a chance de ter uma correção, superou essa máxima e aumentando a chance de poder buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, para quem está posicionado, até foi comentado dentro do YouTube que tinha gente ali posicionada em ITSA4, que foi até o Marcelo comentou lá sobre a entrada dele em 8,92, enfim, onde é que ele colocar então, o risco que ele estava correndo, o objetivo em 9,38. Então, ficar atento, Marcelo, só nessa questão aqui, ó, da média móvel 3 períodos. Bateu aqui, gerou sinal de baixa, é uma das formas de você ter um stop mais curto, já seria um stop de proteção para a sua posição comprada. Mas devido a esse movimento muito longo para baixo, ficar atento, que pode ter algo mais para cima, mas eu ficaria atento nessa questão de gestão de risco, como a tendência a tendência ainda é de baixa, de curto prazo, bateu na média, gerou sinal de topo, aumentará a probabilidade de baixa. Então, é uma das formas ou de reduzir a posição, bateu na média, você pode reduzir o tamanho da posição e ir subindo o stop, ou sair completamente da posição após ali gerar alguma sinalização de baixa em cima da média móvel de 13 períodos. KLBN11, só para mencionar em termos de resistência aqui, ó, pelo gráfico diário da ITSA4, a resistência após a média, que está aqui em 9,14, vai ser mais por volta ali de um fundo anterior, em 9,34, até um patamar ali de R$ 9,45. Também poderia pegar o Fibonacci em cima desse último movimento de baixa, que foi um movimento mais longo. Vou jogar aqui desse ponto aqui, que deu uma pequena parada. A gente está falando ali de uma retração 9,24. Então, 9,14, 9,24 e 9,34 são alguns níveis aí de resistência para essa ação. Klabin, KLBN11, a ação que fez um bom movimento de subida, mas até agora, dentro do que foi falado até lá no radar da semana, se esse papel gerasse aqui 1, 2, 3 candles e depois num quarto que gerasse superação a partir de quarta-feira, para quinta-feira gerar sinalização de alta, poderia buscar uma compra. Tá descartado? Ainda não. Para quem assistiu hoje lá aqui no meu perfil ou da Dalton Vieira, o vídeo que foi postado lá, assiste lá, deixa seu comentário lá. Agradeço demais sua valiosa audiência. A superação da máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de arriscar a compra. Só que tem um risco maior porque você está comprando abaixo da média e de um ativo que está basicamente em tendência de baixo pelo gráfico semanal. Mas devido a um grande candle de alta da semana passada, devido a esse movimento forte de subida, já que vários candles não perdeu ainda essa mínima, a superação da máxima desse candle reforça a chance de poder ter algo que venha a se aproximar novamente desse topo, dessa zona de resistência que vai de 22,18 a 22,58. Então, por exemplo, a entrada seria a superação dos 21,29, stop lá nos 20,62, tentando pegar um movimento de subida, ou seja, isso aqui seria o tamanho do stop, essa altura aqui, e tentando pegar um movimento de subida, por exemplo, até a região do topo anterior, pegando até ali próximo da máxima, já geraria pelo menos uma relação de retorno de 1 para 1,5. Seguindo agora para falar de NTCO3, só para lembrar também que é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. NTCO3, também dentro da tendência de baixa de curto prazo, superou a máxima do candle anterior, era uma alternativa aí que foi até comentada também dentro do radar da semana, para tentar pegar aqui algum movimento de retorno à média. E, enfim, o papel vai andando com alguma dificuldade, porque está contra a tendência,
Mas ficar atento para quem está comprado. Por exemplo, aqui ó, seria um espaço ali de 11,5%, não de agora, né? De agora para a média já teria 5,7%. Mas é um ativo que, chegando aqui, para quem está comprado, ficar de olho na questão de saída após perder a mínima do candle anterior, após testar a média. É uma das alternativas de condução do stop dessa operação em Natura, que está em tendência de baixa não só pelo gráfico diário, mas também pelo gráfico semanal. Só que Dalton, mas está subindo porque é um processo de correção após um longo movimento de queda. Por exemplo, aqui ó, a gente tem CBAV3, que está dentro de uma tendência de baixa, e aqui isso aqui tudo já é uma correção, só que está fraco. Mas ainda o ativo pode vir a testar a média. Olha como aconteceu aqui, ó. Sobe lá, bate na média, perde a mínima do que no anterior, você pula fora. Se isso acontecer aqui, vocês viram comentando aqui alguns ativos, né? Você está comprado, bateu ali na média, era sinal de baixo, você sai. Não significa dizer que vai cair, mas se continuar comprado, você está tomando um risco maior, como esse aqui. Então é ativo em tendência de baixa, não vejo um cenário favorável para o papel. O caminho mais provável, no meu ponto de vista, é bater numa região ali em torno de 11,70, que é essa região aqui, ó, 11,75, 11,70. Caminho mais provável antes de se ter algo um pouco mais relevante para cima, uma possível mudança de tendência no gráfico diário. Então não vejo alternativa de compra nesse momento em cima do papel, mesmo que venha a buscar essa região aqui, inclusive com um gap de baixa, que é uma resistência já próximo da média na faixa dos 14,48 a 14,58. SBFG3, ação que está dentro também de uma tendência de baixa, vem, cai, sobe, bate na média, tendência ainda de baixa, ainda apontando para baixo. Você olha para o gráfico semanal, que veio até para anular a tendência de baixa, mas aqui já tem um movimento para baixo que até agora sem sinal de alta. Se eu coloco aqui o mensal, pior ainda, né? Porque ele veio, bateu na zona de suporte de fundos anteriores, parou, subiu, na hora que bateu na média já gerou sinal de topo, ou seja, o ativo cria uma expectativa de poder ter um movimento aqui para baixo, o que reduz, não que é mais provável que isso aconteça, né? Nossa, vai despencar, mas reduz a expectativa de subida. Então, se você está comprado na expectativa de subida, por enquanto, não há nenhuma sinalização nesse sentido, nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal. Então, um ativo que, para quem está comprado, ficar atento. A perda da mínima, por exemplo, do pregão de hoje seria uma das alternativas de saída, que aumenta a probabilidade de continuar caindo o preço dessa ação. Só pensar em compra no papel, se ela passar a proporcionar sinalizações de alta já acima ali dos 23,70, 23,80. E por último aqui, BIF3, que hoje despencou, né? Caiu bem aí, 7,54%. Com isso, ela restabeleceu uma tendência de baixa aqui pelo gráfico diário. Já está em cima de um nível de suporte, vou jogar no gráfico semanal. Está em cima do suporte, que é essa média aqui, ó, no gráfico diário, representa ali, uma representação da média móvel exponencial de 3 períodos no prazo acima, que é no gráfico semanal. Ou seja, está próximo o valor. Então aqui bateu, e é um ponto onde pode gerar uma parada aqui, lembrando que a tendência de prazo maior ainda é de alta. Então aqui ela está no processo de correção dessa subida, que pode estender até um pouco mais para baixo. Tem sinal de compra já aqui ou aqui? Não, não tem. Para gerar alguma alternativa de compra aqui operando contra a tendência, seria ela escorrega aí de maneira fraca, testando até um suporte mais abaixo e gera uma superação da máxima que na anterior para arriscar alguma entrada. Que seja mais afastado do primeiro nível de resistência dela que ela vai enfrentar agora, que era suporte, por volta dos 12,75. Entrada mais interessante acima ali dos R$13, fundo ascendente, acima da média móvel exponencial de 13 períodos pelo gráfico diário, falando de swing trade. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento e pregão. Agradeço demais sua valiosa atenção aqui de sempre, prestigiando aqui não só o meu trabalho, como o trabalho aqui do Kaique, enfim, e logicamente aqui dentro do aplicativo DV Invest, todas as nossas carteiras recomendadas, recomendações, as informações relevantes que a gente passa dentro do pregão, como o giro dos futuros. Aproveite ao máximo todo o conteúdo que a gente fornece, seja o conteúdo gratuito ou o conteúdo por meio de assinatura, através do aplicativo disponível para iOS, Android e também pela web, pelo seu navegador. Grande abraço e até breve.